Você tem uma relação hoje muito mais ampla com o Zico. Todo mundo já escreveu sobre o Zico, todo mundo já faz tudo sobre o Zico. O Zico hoje está numa exposição também grande, enorme nas redes sociais. Mas aí o meu elogio é a maneira como você pescou, né? O enfoque que você conseguiu dar nesse livro, que eu queria que você explicasse. Como é que você chegou, né, a escrever, a ter esse insight? Olha aí, vou dar uma maneira de escrever uma outra história, ou escrever uma história do Zico relacionada a uma outra situação. Como é que foi a criação do O Efeito Zico, a relação com ele na criação dessa obra e os impactos também, o que você teve já de retorno nesse... Qual foi o efeito do Zico no teu último filho? Então, o principal efeito é que eu estou recebendo uma série de propostas de ídolos do esporte, não só do futebol, do MMA, para fazer a biografia. Estou estudando aí qual que eu vou fechar para esse ano e para o ano que vem. Então, assim, o Zico me abriu muitas portas. E eu não falo só de Brasil, não, porque o Zico é internacional. Então, são ídolos internacionais. Mas o efeito Zico, assim, eu tenho uns 8 livros do Zico lá em casa. Vários livros do Zico. E, assim, eu não tinha feito um livro do Zico. E eu fui gandula do Zico. E eu vi muita coisa do Zico. Eu vi coisas que ele não se lembrava de ter feito. Então, assim... eu cheguei e falei, Zico, vamos fazer Você não está dando palestra sobre liderança? E ele está viajando o país inteiro, dando palestras de liderança. Ele dava 2 tipos de palestra. Como montar uma equipe vencedora, né? Como foi o grande Flamengo de 78, 83. E palestras de liderança, né? Como você ser líder através do respeito. Como você ter um índice de rejeição 0, né? O pessoal, por falar mal do Zico, vai falar que ele perdeu um pênalti. Como diz o Louco Abreu, né? Pênalti, eu não roubei ninguém, né? Para pedir desculpa. Enfim, então, assim, vamos fazer um livro sobre a sua liderança. E aí ele falou, pô, beleza, porque vai ser bom. Porque quando ele vai para uma palestra e fica 1h30 falando com o público sobre liderança, mostrando exemplos que ele viveu, seja com os jogadores que estão fingindo, dando migué, faltando treino, seja com os dirigentes que não pagam, seja com a imprensa, enfim, como você ser um líder, mostrar respeito. Quando ele abre para as perguntas, o pessoal pergunta do córner do Rondinelli, pergunta do não sei, sai do tema, do motivo, né? Então ele fala, cara, o cara que quiser saber mais do que aquela 1h30 dá, porque ninguém aguenta ficar mais do que 1h30 sentado, a não ser eu aqui nesse podcast maravilhoso, ficaria o tempo que fosse que dá vontade de ficar, mas ninguém aguenta ficar ali ouvindo sem falar, né? Que é uma conversa. Então, assim, leva o efeito Zico e vai ter ali, você fica 10, 12 horas, lê, relê, entendeu? E pega tudo, absorve tudo dele como jogador, como técnico, como dirigente, como presidente do Sindicato dos Atletas, como ministro dos Esportes do Collor. Então, assim, tem tudo ali e, como ele falou, a única coisa que eu não fui como no futebol foi empresário. E um ponto importante, assim, não só do Zico, né, mas acho que dentro da nossa sociedade como um todo, assim, talvez esteja faltando exemplos, né, porque, assim, o jogador de futebol, bem ou mal, ele se torna uma referência, né, e quando a gente faz uma crítica a um atleta que vacila, tem muito menino que faz o cabelo igual ao do Neymar, tem muito menino que faz a comemoração igual a do Gabigol. Sim. E, assim, talvez o Zico, dentro desses personagens enormes do futebol que a gente tem, talvez tenha sido o último grande personagem que você pode falar assim, pô, vou me espelhar no Zico como o Alex fez. Você acha que tá faltando esse tipo de personagem? O cara bom de bola fora de campo? Eu acho que sim, mas aí eu acho que não é um problema do futebol, eu acho que é um problema da sociedade, né? É um problema da sociedade. Quem é aquele cantor que é o exemplo? É o Roberto Carlos? Cheio de toque, que não pode ter azul, que não sei o quê, que diz que não come carne, mas faz comercial da Friboi. Enfim, quem é o exemplo? É contraditório. E é difícil ser exemplo, sabe? O cara, é muito difícil, né? Então, é muito complicado. É um peso muito grande, né? Todos nós somos anjos ou demônios, né? Exatamente. Então, todos nós temos nossos... Quando você cobra exemplo de alguém, você é exemplo. E quando você aponta o dedo, tem 3 apontados para você, né? Isso. Então, assim... difícil. Mas eles acabam se tornando exemplos... Sim, lógico, viram referências de comportamento. Eu acredito que o Zico, por exemplo, como ele cita no livro, que ele, já tendo jogado a Copa de 78 e de 82, em 83 ele é vendido para a Udinese, e ele já tendo jogado 2 Copas do Mundo, inclusive de 82, ele continuava indo para a faculdade com o Pinheiro de segurança do Flamengo.
E aí, pô, você imagina hoje o Arrascaeta chegando numa faculdade, cara, e entrando numa sala de aula, porque os pais pediram, cara, eu quero todo mundo formado, sabe? E depois de ser jogador, você é o quê? Jogador termina com 30 e poucos anos, na época era 33, era velho, hoje dá para um pouquinho a mais. Então, assim, todo mundo tem que se formar. Então, o Zico acabava os treinos, ele ia para a faculdade. E aí tinha um professor Cri-Cri que marcava a prova para quarta-feira. Ele falou, cara, você sabe que é dia de jogo. Deixa eu fazer a prova segunda, eu faço antes. Não, é quarta-feira. Aí o Zico foi reprovado nessa matéria, tem que fazer de novo. Entendeu? Quando ele vai para a Udine, aí ele tem que mandar por navio as provas. O cara corrigia, mandava de volta para ele as notas. Cara, isso é exemplo. Isso é exemplo para o menino, cara, que de repente é um grande talento, é um novo Zico, mas pode ter um problema no joelho e, tipo, o Adalberto, um lateral esquerdo, teve e nunca mais voltar a jogar a mesma coisa. O Bruno Henrique mesmo. Hoje em dia, onde a gente vê que cirurgias como a que o Zico teve, não sei o quê, hoje em 2 semanas o cara já está em campo de novo. Você vê que o avanço da medicina, né? O Bruno Henrique ficou 12 meses, era uma incógnita como que aquele cara que era um trator, que era tipo um Renato Gaúcho, ia voltar, e voltou bem. Entendeu? Mas e se volta mal? Entendeu? Então, você tem que ter o pós, né? E muito jogador, como diz o Falcão, morre 2 vezes. A primeira é quando para de jogar. Então, assim, o que você vai fazer no pós? O Zico fala isso. O Zico mostra, cara, que você tem que se formar. O Alex lendo livros, essas coisas. Você tem que saber, cara, que aquilo pode acabar, de repente, do dia para a noite. Você lembra do goleiro Rojas? Foi fazer aquela brincadeirinha aquela achando presepada. que Fim de acabou a carreira. carreira, Acabou cara. a carreira. E era um bom goleiro, belíssimo goleiro. Quando você vê a nova geração, parte da nova geração, comparando o Gabigol com o Zico, qual a tua reação? Eu rio muito, cara. Eu acho muito... Mas é muito complicado, né? O pessoal fica... Sempre foi assim, né? Zizinho ou Pelé, Zico ou Pelé, Garrincha ou Pelé. Aí agora, pô, o Pelé já perdeu pro Messi, o Maradona ou Messi. E ninguém chega nunca a acordo nenhum. Às vezes você vai pegar um táxi na Argentina, o cara não discuta Messi comigo, que o Maradona é muito maior, entendeu? Então, é assim, é muito complexo. Porque o Zico sempre teve muito cuidado em abraçar o Gabriel, né? Sempre colocou o Gabriel numa condição quase que de sucessor mesmo, no coração da torcida do Flamengo. Um sucessor é difícil, porque um não substitui o outro, né? Mas, assim, é o cara que representa o grande ídolo de uma geração. Mas o Zico sempre teve muito cuidado em dar passos talvez movidos pela paixão pelo Flamengo, para não ferir a estátua. Porque aqui a gente tem estátua, tem um monte de estátua aqui. Né? Tem mesmo. Tem um monte de estátua. Mas o Zico sempre teve muito cuidado de não ferir a estátua. Né? A estátua que ele tem no Flamengo, a estátua que ele tem no Japão. Sim. Essa é uma característica marcante também do Zico, né? O cuidado que ele tem de preservar os valores que ele conseguiu firmar com muito empenho ali diante de uma geração de torcedores. Né? Total. Tanto é que o Zico me fala, por exemplo, se ele tem um compromisso marcado e, tipo, meio-dia, e ele acorda de mau humor, ele desmarca o compromisso. Porque ninguém é obrigado a receber uma patada à toa, ninguém é obrigado a receber uma cara feia. Ele, por exemplo, quando chega no CFZ, no clube dele, para uma reunião às 10 da manhã, ele tem que chegar às 9h20, porque ele sabe que ele vai perder 40 minutos dando autógrafo, tirando fotos com todo mundo que está esperando ele. Então, ninguém merece receber uma cara amarrada, um negócio desse. Então, assim, ele prefere evitar de ir para essa reunião, desmarca, remarca para outro dia que ele acorda tranquilo, não sei o quê. Então, esse cuidado com a imagem dele é absurdo. E eu vi, pós-livro, no dia do lançamento no Barra Shopping que você teve lá, e você esteve lá, você deve ter saído depois, pouco depois. Cara, o Zico tinha marcado que ia ficar 4 horas. Era de 6 às... Não, o Zico tinha marcado 3 horas. Era de 6 às 9 o Zico estaria lá. Não parava de vir gente. O pessoal ligando lá no Barra Shopping, e o Zico tá aqui. Aí o cara saía de Ipanema e ia lá pra Barra. Cara, o Zico ficou 4 horas, eram 3 horas. O Zico pediu só o seguinte, 10 horas... Fecha a porta da livraria. Para não chegar mais gente. Para não chegar mais gente. Mas já tinha dado o horário dele. Eu, com vontade de ir ao banheiro. Não aguentava mais ficar sentado ali. O Zico olhou para quem estava lá e a editora chegou para a gente e falou, Zico, você está liberado, deu o seu horário, obrigado, você ficou até 1 hora a mais. Ele falou, mas e esses que estão aqui na fila? Esse cara deve estar na fila aqui umas 2 horas, 2 horas e meia.
O Zico levantou, espreguiçou, porque a gente ficou 4 horas sentados e tinha mais ou menos 80 pessoas. Ele foi 1 a 1, autografando, tirando foto, pegando a criança no colo, fazendo foto. E aí todos que estavam lá após o horário receberam e ninguém pôde chegar, porque, por exemplo, como obter índice de rejeição 0 na sua profissão? Imagina se deu o horário, o Zico, tchau, gente, deu o meu horário, tá, foi avisado, entendeu? Tem outro compromisso, tchau, tô indo embora. Os caras ficaram 3h30 na fila, chegar em casa, tal do Zico. Aí, Não é tudo isso que vocês falam. Porra, a gente ficou lá 3 horas na fila, deu o horário dele, foi embora, porra, compramos ali, gastamos dinheiro, cara. Então o Zico tem um cuidado. É que nem a história do Pelé. O Pelé atrasava o avião porque ficava atendendo as pessoas no saguão lá do aeroporto e... Tudo bem, atrasava o voo das pessoas. Das outras pessoas. Mas assim, era Alguém aquela ia coisa sair que perdendo. onde ele priorizava o contato, o carinho, a pessoa que está lá se querendo uma atenção, né? E é aquilo, é tipo um rei Midas, né? Tudo que... E ele nunca assumiu um cargo de alto comando no Flamengo, também pensando nisso. Sim, né? E quando ele tentou ajudar uma ex-atleta, né, como ele, que tinha assumido a presidência, a Patrícia Amorim, deu um tribufu danado lá, porque tinha um jogador do CFZ. Caraca, o tal do Rafinha, que era até bom jogador, qual a culpa do Zico se o cara era do CFZ? Se fosse do Nova Iguaçu, não ia dar problema. Se fosse do Volta Redonda, não ia dar problema. Porque é do CFZ, aí já tem um bando de jornalista cri-cri e é... questões políticas, entendeu? Aí fala que o Zico está levando vantagem, não sei o quê. Quer dizer que o CFZ não pode formar jogador para o Flamengo? Ah, pelo amor de Deus, pode formar para outros times. Então, assim, o Zico percebeu que botar a cara a tapa não vale a pena, né? É tipo o que eu penso do Jorge Jesus. Se o Jorge Jesus volta para o Flamengo, no mínimo, ele tem que ganhar uma Libertadores. Senão o trabalho vai ser pior do que ele já chega com ali... Estabelecer o sarrafo tá lá alto. Para ser melhor, ele tem que ganhar um Mundial. Entendeu? Porque, no mínimo, você não ganha a Libertadores. Se for eliminado mais quartas da Libertadores, já não é mais o Jorge Jesus. O que você viu o Zico no Japão, guardar as devidas proporções e comportamentos, né, culturais, né? O turco com o japonês há uma diferença grande de comportamento, até mesmo na aproximação do fã. Mas é uma história semelhante, assim, para o Japão, para Kashima. Na verdade... Ele tem 2 estátuas no Japão. Tem 2 no Japão. O que o Alex é na Turquia, o Zico no Japão. Porque quando ele chega no Japão, o que levou ele, um astro do futebol mundial, um dos maiores nomes de todos os tempos, a encarar um time de Série B japonês nos anos 90... Era um time de fábrica, Era a Sumitomo Metals. Era um time de metalúrgicos que trabalhavam na Sumitomo Metals e ia para lá. Quando ele chega no primeiro treino, dão uma bola na mão dele. Aí ele fala, para que é isso? Ué, você não vai treinar os jogadores? Ele falou, não, tem 3 goleiros ali que eu quero que deem vários chutes. No outro gol, eu quero que treinem cabeçadas. Compra 80, 200 bolas. Eu não quero uma bola. E se essa bola fura, acabou o treino? Entendeu? Então o Zico foi no zero, campo minado. Porra, japonês! Porra, uma bola só. Cadê o roupeiro? Fica todo mundo parado, enquanto o cara tá cruzando, os outros jogadores ficam todos parados. Fazer embaixadinha aqui. Nada, e se furou, acabou. Então, assim, o futebol Eles não tinham bola. muita noção, né? Eles não tinham noção. Então o Zico pegou os roupeiros, os massagistas, levou pro Brasil para verem como que o roupeiro faz, como é que ele guarda, como é que o massagista trata. Ele ensinou o futebol do zero para eles, né? Do zero. E aí pra Copa do Mundo. E aí tanto é que teve um jogo que o Alcino meteu 3 gols e aí, de repente, nos últimos minutos, ele quis dar chapéu, não sei o quê, perdeu a chance de fazer um gol. Tava 5-0 o jogo. Aí o Alcino lá foi o craque do jogo, todo mundo entrevistando. Quando ele chega no vestiário, o Zico olha para ele, cara, como é que você fez aquilo? Ele, porra, Galo, eu meti 3 gols. Meu irmão, a gente não tá aqui... desculpa a palavra, foda-se que foi 5-0, 6-0 ou 4-0. Entendeu? A gente tá aqui para ensinar esses caras. Se o jogo tiver 0-0, esse cara agora vai querer dar um lençol em vez de chutar a bola, cara. Entendeu? Então, é o tal do exemplo que a gente tava falando. É um exemplo. Então você não tá aqui, cara, você já fez 3 gols. Beleza, cara. Por que você foi fazer aquilo? O gol tava feito. Entendeu? Os caras vão achar isso. Os jogadores no vestiário ficavam anotando o que o Zico falava. E quando chegava na véspera do jogo, botava a chuteira, o meião, não sei o quê, e dava uma lida ali no negócio. Aí o Zico falou, gente, cara, não é para levar o pé da letra, você tem que, cara, o futebol tem que
tem coisas que não é na só a hora, teoria, né? É na E lidar hora. com o tradutor. É complicado. Então, assim, o Zico realmente ele transformou a ponto de, na última Copa do Mundo, o Japão ficou em primeiro lugar num grupo que tinha Espanha e Alemanha. E aí, você curtiu esse corte? Faz o seguinte, acompanhe nas redes sociais o Conta e Manda. Ah, e compartilhe esse corte também, hein?